Oi, tudo bem? Aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Indie Brasileiro Podcast. Antes de você curtir o episódio, não se esqueça de seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo. E siga a gente também no Instagram, que é indie.brasileiro, onde eu sempre divulgo os novos episódios e também novos artistas todos os dias. Então vamos lá, curta o episódio, compartilhe e vamos nessa, valeu! Você, artista ou banda, está cansado de pagar aluguel em playlist e assessoria de imprensa? Você já conhece o Divulguei? O Divulguei é uma plataforma de curadoria nacional, onde você pode enviar a sua música para blogs, rádios e playlists, festivais, de uma maneira bem acessível e transparente. De 2 a 8 dias, os curadores vão te dar um feedback bem legal sobre o seu trabalho. Bom, acesse agora divulguei.art, com temudo, divulguei.art, crie seu perfil de artista e seja ouvido. E no episódio de hoje eu toquei com a Luma Schiavon, que é cantora, compositora e também curadora. Luma, que honra trocar essa ideia aqui com você e conhecer um pouco mais do seu trabalho. A honra é minha, muito bom ter sido convidado para participar de um podcast, de fazer uma entrevista. Já tem um tempinho já que eu não tenho lançado single novo, então já tem um tempinho que eu não dou entrevista, eu gosto bastante, então eu que agradeço o convite. É nóis, tamo junto. Então vamos lá. Luma, você tá na música há quanto tempo? Vai completar, se eu não me engano, 11 anos esse ano. Uhum. Por incrível que pareça, de carreira, né? Eu vou fazer 27 agora e eu comecei a tocar profissionalmente com 16. Então, eu já estou no corre aí há 11 anos. Comecei no barzinho, né? Claro. Uhum. Mas aí, nesses 11 anos, eu fiz muito barzinho, fiz outros projetos, até chegar no momento de hoje, fazendo música autoral e trabalhando com curadoria. E hoje, graças a Deus, trabalhando e vivendo somente da música, que foi o que eu sempre quis. É bom demais isso. É muito bom. E sempre tem uma linha tênue entre isso de começar, porque às vezes ou o pessoal começou em igreja ou foi tocar em barzinho. Sempre tem essas duas linhas do pessoal que eu pego aqui em entrevista. É interessante isso. Eu fiz os dois, na verdade. Tocou nos dois lugares, legal. Eu comecei na igreja, minha família é católica. Meu pai e minha mãe tocam violão, né, em casa, né, mas tocam, os dois são músicos. Uhum. E aí eu tenho um irmão, que é até meu baixista, e assim que a gente pegou um pouco de firmeza na mão quando eu era criança, eles já foram ensinar violão pra gente. Aí E é bom aí, demais. aí quando a gente aprendeu um pouquinho, a minha mãe já deu um jeito de colocar no coral das crianças da igreja. E Uhum. aí eu comecei lá, e lá no coral da igreja, de Rodeiro, né, que eu sou de Rodeiro, Minas Uhum. Gerais. Lá no coral de Rodeiro que eu conheci os amigos que me levaram para o barzinho. Então, os amigos me levaram para o barzinho e uma coisa combinou com a outra, uma coisa levou a outra. Aí foi cantar, tocar e tá aí hoje. Exatamente. É bom demais. E o que você gosta de ouvir, Loma? Olha, tem gente que firma muito num estilo musical a vida inteira, né? Aham. É claro que todo mundo tem uma linha ali, né, que acaba seguindo, mas eu Aham. acho que eu vario muito. Hoje em dia, de uns 5 anos para cá, eu tenho ouvido muito do que eu falo e do que eu faço, né? Seja nas pílulas de música brasileira ou então nas minhas próprias músicas. Eu ouço muito MPB, tanto MPB antiga quanto a nova MPB, também ouço muito nova MPB. Uhum. Indie, adoro indie, mais indie rock do que indie pop,
mas estou por dentro de ambos. Uhum. Rock depende da vertente, assim, sabe? Acho que eu sou Sei. mais. O rock é mais pro lado do indie. E rock psicodélico, eu gosto muito. Tanto rock brasileiro, psicodélico, principalmente, né? Que eu tô mais por Uhum. dentro. Mas o rock psicodélico no geral. Já tive fase de reggae, né? Minha primeira bandinha com esses colegas da igreja era uma banda de reggae, que é o Da mais hora. engraçado do mundo, né? Junta uma Uhum. turma de menino da igreja e faz uma banda de reggae. Então, assim, ainda ouço, mas não tem nenhuma influência no meu som, por exemplo, creio que não. Aham. É mais por aí. Então você tá ali, você sempre ouve ali MPB, aí tá ali no indie, aí tem um rock perdido ali, aí pega e depende muito, muito, né? Pior que É, eu também sou muito assim, de tipo, me chamam até, eu sou muito MPB, sabe? Embora o nome sei. aqui seja indie, mas eu acho que sou É, muito MPB, sou muito. eu misturo bem também. Uhum. Assim, tem fase. Eu tô fazendo as pílulas já tem, acho que, cara, eu acho que vai fazer 3 anos que eu tô fazendo pílula já, que eu Uhum. comecei mais ou menos na época da pandemia, 2 ou 3 anos. E quando eu comecei, eu tava muito na onda de MPB, principalmente de aprender todas aquelas histórias, né, dos anos 70. Só que aí mistura com rock psicodélico também, né? Uhum. Porque os artistas de MPB que a gente gosta também tiveram uma fase de rock psicodélico muito forte. Eu acho que foi mais daí a mistura. Uhum. Mas é fase de, assim, 2 meses ouvindo indie sem parar, aí enjoa, vai para MPB, volta para MPB, fica ouvindo, aí enjoa, troca. É assim também. E o que você mais gosta de ouvir? É álbum assim de algum artista ou você faz playlist com um monte de coisa? Meio a meio. Meia E meia. bem meio a meio mesmo, sim. Eu adoro ouvir álbum, mas eu também gosto, eu faço muito isso. Eu pego uma música, vamos lá, lançou um álbum, um artista que eu gosto. Aham. Aí teve uma música que eu preferi. Ou eu vou e pego a rádio daquela música no Spotify, se a rádio não tiver com mais do mesmo, né? Porque tem muito disso no Sim. Spotify. Ou então eu pego a música e vejo um mix no YouTube, sabe? Eu Uhum. costumo fazer muito isso. Pego uma música que eu gosto e vou para a rádio ou mix no YouTube e acabo conhecendo coisas diferentes. Mas também chega o dia de ouvir só álbum. É bem meio a meio. Gosto dos dois. Tem dia que eu escuto um álbum, eu pego ele, escuto até por dia, até enjoar, sabe? Até enjoar, Eu até eu também falar. faço isso. Falar, chega, depois eu escuto de novo. Aí dá 2 horas eu tô lá ouvindo de novo. Sei como é que é. E playlist eu gosto de pegar e montar, só que eu nunca escuto. Eu monto lá uma foda, só que eu nunca escuto. Ah, eu costumo ouvir, sim. Eu costumo. Principalmente assim, eu costumo fazer uma playlist assim, com o nome do ano, né? Igual ano Aham, passado tinha 2022, 2023. Se eu descobrir uma música nova que eu gosto, eu vou lá e coloco na playlist, sabe? sei. Aí tem de tudo quanto é estilo. Mas só tem música que eu gostei muito, então me dá vontade de ouvir ela toda hora. Eu tenho feito mais isso do que por estilo. Por quê? Para você também criar uma playlist hoje, sendo que já tem aquele monte, é só você procurar, né? Estilo da música tal, você encontra até assim. É. Então eu não tenho feito, não. Mas eu costumo ouvir bastante playlist, principalmente dos outros, assim, que já tá pronto. Eu gosto de pegar e montar pra alguém uma playlist, mas pegar e ouvir é muito raro. Eu pego, monto, só que eu não escuto, então fica lá de enfeite. Eu só tenho feito das descobertas da semana agora. E eu Né? ouço, sabe? Eu ouço. Teve uma pílula que eu fiz recentemente, que a primeira banda era Origami Aken. E eu tinha Boa banda, gostado viu? muito. Gosto deles. Pois é, eu tinha gostado muito da música que eles tinham me mandado. E acabou que a pílula ficou num estilo de música que eu gosto muito, né? Porque eu dou margem para Uhum. estilos que talvez eu não ouça em casa, mas eu sei que a música é boa, né?
Mas eu acabei ouvindo a playlist assim de cabo a rabo e agora eu tenho pegado mais para ouvir, sabe? Uhum. Então eu tenho ouvido os artistas que eu faço as pílulas de verdade, não só uma vez, né, quando a gente faz curadoria. É. Essa playlist eu também tenho ouvido. Acho que o último lançamento deles foi deixa eu ver, só confirmar aqui. Bebê Conforto. Bebê Conforto. Esse puta música É, boa, viu? Boa. nossa, música boa demais, eu adorei, Boa adorei, muito demais. boa. Eles são muito bons. Só. Agora sim, eu vou falar um pouco dos seus lançamentos como artista. Uhum. E é o que tá na plataforma, que eu não sei se você soltou algo antes e não tem mais, ou que. Não, é isso mesmo, Isso mesmo? é isso mesmo, é isso mesmo. Então, ok, então vamos lá. Aí, em 2020, você soltou a Janeiro, né? A música Janeiro. Isso. Janeiro foi meu primeiro single, meu Uhum, primeiro lançamento, assim, autoral. uhum, Foi quando eu criei coragem de lançar as minhas músicas. E eu lancei ela meio no susto, sabe? Eu uhum, comecei a gravar o EP, né? Porque Janeiro faz parte do EP. Eu comecei a gravar esse EP em 2018. E ele é um compilado de canções que eu fiz desde que eu comecei a escrever, uhum, com 12, 13 anos. E Janeiro foi minha primeira música que eu tive coragem de aceitar que era uma música que era boa o suficiente, sabe, uhum, para ser exposta. E, e aí eu estava gravando desde 2018 e tal, já tinha várias músicas prontas, todas, acho que todas estavam prontas quando eu lancei em janeiro. uhum. Só que eu ainda não tinha perspectiva de lançamento, não. Eu tinha começado a pensar em lançar. Só que aí, pô, 2020 foi a pandemia, né? É. Então, me jogou um balde de água fria que eu pensei, cara, eu vou lançar isso agora, eu não vou poder fazer show de lançamento, porque do mesmo jeito que eu sonhava em lançar, eu sonhava em ter aquele show de lançamento de música Uhum, autoral com os meus amigos, e não ia poder ter e tal. Só que veio a oportunidade de fazer uma live, de participar de uma live da Rede Minas, em que grandes artistas mineiros estavam fazendo live e convidando um artista novato para uhum, ser apresentado, assim, né? Para eles mostrarem para o mundo. E aí o Zé Geraldo, meu amigo querido, padrinho musical e tudo mais, resolveu me dar esse pontapé. Eu uhum. ainda não tinha nada. Ele sabia que eu estava gravando, mas ele não Aham, sabia se eu tinha pronto nem nada. Ele me deu o espaço, mesmo que fosse para fazer cover. aham. E aí Legal eu isso. pensei, pois é. Só que eu pensei, cara, eu não vou desperdiçar uma chance de aparecer na televisão cantando Uhum. música dos outros. Eu tenho, Eu vou cantar a minha, né? Tipo, ué, vou eu tenho dar. pelo menos 4 músicas prontas aqui, Uhum, já que ele tá me dando a oportunidade de começar, vamos começar direito, então. né? E aí, ele me chamou isso um mês antes. E dentro de um mês, eu que Uhum, nunca tinha lançado nada, eu falei, é agora. Aí dei um jeito, arrumei aquela correria para lançar a música, distribuir tudo, porque né, a gente faz tudo sozinho sempre. Mas eu consegui lançar ela uma semana antes da live. E aí foi tipo assim, né? Apareci na televisão ao lado de Zé Geraldo e ainda cantando meu lançamento, lançando minha carreira solo. Então, foi tudo muito especial. Janeiro foi a minha primeira música que eu, Luma, considerei para mim. Foi o start na minha carreira solo, foi a minha primeira vez na televisão, foi uma uhum. parceria com o Zé Geraldo. Então é um xodozinho assim esse momento. Agosto de 2020 para mim foi incrível. E quando você foi meio que tocar lá na TV, teve aquele frio na barriga ou foi tranquilo? Então, como estava na pandemia, eu não Aham. fui no Foi estúdio, live, né? né? Foi em Foi casa. tipo cal. Ah, entendi. Foi em casa. Então eu fui com meu irmão, né? Meu irmão é meu baixista hoje. Uhum.
A gente gravou em casa. E aí o frio na barriga não foi ao vivo, né? Ah, não foi ao vivo, né? Então, Pois é, foi uma live gravada. live Mas gravada. foi uma Live live gravada. gravada. Aham, Porque para televisão é complicado, né? Como é que ia aham. fazer? Não tinha nem 6 meses de pandemia ainda. Então tava todo mundo meio maluco. Então o jeito que eles encontraram foi o Zé Geraldo. Eu não sei se o Zé foi ao vivo mesmo ou se foi gravado também, mas eu sei que o meu momento foi gravado. Então eu gravei, enviei, mas pude falar, sabe? Não foi só tacaram lá a música e pronto. Pude falar, ele fez uma introduçãozinha. Uhum. Mas a gente teve um momento de juntar a família, né? Quem estava junto em casa, eu estava na casa dos meus pais, e teve um momento de sentar no sofá e ligar a televisão, e ver lá meu nome de todo tamanho na televisão. Foi muito maneiro. Foi Legal muito isso, maneiro. foda. Muito foda. Foi. Aí outro frio na barriga foi o lançamento, né? Nas plataformas. Você teve tipo de. Tipo assim. Ah, você pega e lança, né? E É, a pergunta é: será que alguém vai ouvir? Tipo, tem aquele frio na barriga de lançamento ou é de boa? não, nunca é de boa. Nunca é de Assim, boa. nunca é de boa, assim, né? Vai fazer 3 anos. 2021, 3 anos, né? Que fez esse ano que eu lancei já. Nossa. Você tem 2020, não, 2 anos. Nossa, não sabe nem contar. 2 anos que eu lancei o EP mesmo. E eu lancei alguns singles, né, depois do EP. Nunca é de boa. A única coisa que acontece é a mudança do motivo do frio na barriga. Aham. Quando eu lancei em janeiro, o frio na barriga foi me expor, porque eu demorei a ter coragem de lançar as minhas músicas porque elas são todas muito autobiográficas. Eu não sou uma pessoa que escreve muito em terceira pessoa, sabe? Uhum. É tudo coisa que eu já vivi, coisa que eu já passei, relacionamento amoroso. Então eu tinha muito medo das pessoas tentarem Meio desvendar o que que eu estava decifrar, né? falando. Decifrar. De quem que ela tá falando? O que que é isso? Como assim essa menina nova? Quem que era? O que que Aham. tá acontecendo? Então, meu medo maior era esse. Mas não teve. Ninguém chegou perto de mim para me perguntar sobre isso. Uhum. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Todo mundo só veio me falar que a música era muito boa e que agarrava na cabeça, que era chiclete, que não sei o Uhum. quê. Então, esse medo passou. E hoje, graças a Deus, assim, eu ainda tenho um pouquinho, sabe? Aham. Eu ainda tenho Eu um acho que eu acho pouquinho que é de normal isso. receio. Acho que é normal isso. Pois é, eu acho que é normal também, mas parece que tem gente que não liga, né? Que fala tudo que vem na cabeça e tal, mas é muito nítido que o que eu escrevo é coisa que eu passei. Aham. Então, eu não sei se eu quero que todo mundo saiba que eu senti aquilo, que eu pensei aquilo. Eu tenho um pouquinho ainda, mas muito já foi embora. Uhum. Só Muito que já sumiu. eu entendo isso, porque às vezes você quer o que tá ali na faixa é bem íntimo, né? Seu ali, então É, às vezes é legal só deixar ali só pra você meio que saber e os outros que se foda pra exatamente. E é por decifrar. isso eu acho que eu estou mexendo em música nova, sabe? Ainda não Aham. tenho prazo, mas eu estou trabalhando num álbum agora. E as músicas do álbum, né, as letras do álbum, elas têm muito menos metáforas do que as do EP, Uhum. porque eu perdi um pouco o medo. Eu fui mais literal na escrita, entendeu? Sim. Agora, na época do EP, na época que eu escrevi muita coisa na adolescência ainda, né? Uhum. Que eu realmente dava um jeito de pegar aquele sentimento e transformar ele em coisas ininteligíveis, assim, que Uhum. ninguém nunca conseguiria decifrar. Hoje em dia eu já escrevo mais literal, tenho menos medo e tal, E mas já é pega um pouco engraçado mesmo. pensar É. nisso. Uhum.
É interessante. Aí tem uma faixa que eu achei muito boa, que você soltou. Foi a Valsa do Adeus. É minha preferida. Eu achei ela muito boa. Valsa da Deus é minha preferida. Eu A achei Valsa foi o muito boa. segundo single, né? Sim, Eu sim, lancei em sim. janeiro, em agosto de 2020, e aí a resposta foi muito boa. Aí eu animei a lançar um segundo single e decidi lançar a Valsa da Deus, que era a minha preferida. Janeiro eu tinha motivo para lançar ela primeiro, pelo que eu falei, Uhum, da questão da história, porque o lançamento de todas essas músicas até o EP, o lançamento do EP em si, foi um pedaço de mim que eu coloquei no mundo. Então ele uhum, foi muito significativo em todos os detalhes, as datas de lançamento, capa, estratégia de marketing, tudo foi muito detalhado, especial. uhum. E aí eu lancei em novembro, Valsa do Adeus, aí eu lancei com clipe. Porque janeiro, na verdade, eu tinha gravado o clipe para Sim. lançar janeiro. Só que eu tive um problema e perdi os arquivos. Puta. Quer dizer, os meus amigos, né, que gravaram, perderam os arquivos, deu pau no HD. E aí hoje até tem o clipe de janeiro, mas foi lançado muito depois. Uhum, Porque eu entrei numa, eu falei assim, não, eu não vou perder esses arquivos. uhum. E aí eu consegui recuperar depois. Que bom. Mas a Valsa da Deus eu lancei o clipe na semana, 2 dias depois, eu não quis lançar no mesmo dia. Para você ver o tanto que eu fui cuidadosa, eu queria que as pessoas ouvissem a música primeiro, sabe? Não, não, eu quero que pelo menos as pessoas que gostam de mim ouçam a música primeiro e depois elas assistam o clipe, Uhum. para ter um sentimento diferente. Pior que tem muito disso que a pessoa vai lá, solta o single, aí dá uns 4, 5 dias, vai lá e solta depois O clipe. o single. O clipe. Agora que você me falou isso, me veio a. É, Né, É, então, nessa época eu lancei pensando mais na questão emocional, aham, mas eu acabei agindo de uma forma de marketing muito boa também, uhum, porque eu acabei atraindo ouvintes primeiro e depois visualizadores, né? uhum. Porque tem uma diferençazinha aí. Então é uma boa estratégia de marketing também, que aí você divide um pouco, porque senão vai todo mundo ver o clipe, sabe? E foi bem. Primeiro vai todo mundo ver o clipe. E foi bem legal isso que você fez, porque geralmente o pessoal que é novo assim em lançamento essas coisas vai lá, faz assim tudo cagado, né? O primeiro Tudo lançamento. cagado. Tá tudo Tudo cagado. cagado. E você não, Sai tudo cagado. você fez tudo bonitinho, certinho, ficou Fiz, fiz. bem foda Fiz tudo demais. bonitinho. Tanto que hoje eu estou trabalhando com isso, né? Eu trabalho num Uhum. selo musical hoje e eu ajudo outros artistas Ah, no lançamento deles, né? Por quê? Porque eu fui muito cuidadosa no meu, então eu consegui uma bagagem, sabe? Eu entendia como é que funcionava. uhum, Nesse tempo que eu fiquei gravando, né? Que eu comecei a gravar em 2018. Não é, eu não decidi lançar em 2020 e tipo assim, porque eu tenho que lançar uma música, eu vou descobrir tudo que faz agora. Não. Eu não. fiquei de 2018 a 2020 pesquisando como que fazia para lançar, porque eu não sabia nada, né? Como é que era, o que que era esse negócio de distribuidora, como é que colocava a música em streaming, como é que, sabe, como é que É, funcionava tudo, como é que registrava, cada um falava uma coisa. Então, assim, foi um processo difícil eu até eu imagino, descobrir. eu E imagino. é difícil para todo mundo que começa, tá? Não é, mas tem informação na internet. Só que cada um fala uma coisa. É difícil você chegar no entendimento real. É. Então, quando eu lancei, eu já tinha um conhecimento básico até bem bom. Tanto que eu fiz uma estratégia de lançamento que realmente parando para pensar agora, né, depois desse tempo todo Uhum. e trabalhando no ramo agora, eu mandei muito bem, Mandou pra caralho, tá maluco. no instinto, sim, Uhum. mas foi. Eu queria ter um pouco desse instinto, assim, porque quando eu comecei aqui o podcast, eu meio Uhum. que o que eu fiz? Eu fiz umas 13 pautas, né?
com 13 episódios, e chamei o pessoal. Aí eu tinha um mês, né, pra pegar e soltar. E eu peguei como subir podcast pra plataforma. Como editar um podcast. Aí, nossa senhora, Não, mas isso aí, quando eu nunca fiz o façam isso. podcast também, não façam isso, gente. Faz Eu tudo também. bonitinho, você se planeja, porque assim, eu tinha um prazo meio que. Né, não é um prazo que alguém, você vai fazer isso, não já era pra você. Mas Não. o prazo nosso, É o né? prazo meu, pô. É o prazo meu. É. Eu cumpri. Em 15 dias esse coisa aí, eu tinha já um episódio já solto já. Foi o da Belly. E deu certo. Ainda bem, né? Mas eu te entendo. Mas assim, eu não sei como é que foi sua decisão de fazer um podcast, mas eu fiz um podcast de pandemia também. Eu Aham. estava parada, né, de show e tal, e estava me dando aquela coisa, preciso fazer alguma coisa. Aham. O podcast foi uma decisão abrupta. Uhum. E eu fiz pior do que você. Porque eu fiz uma live com um amigo falando de música no Instagram. Aí eu decidi baixar a live, extrair o áudio da live, falei, eu vou fazer um podcast disso. Uhum. Só que o áudio estava horrível, porque a gente ia fazer só uma live para Instagram, Aham. enfim. Aí dá para ver nitidamente, assim, se alguém ainda tiver coragem de pegar para ouvir a Rádio Diva, dá para ver a evolução, assim, Aham. de áudio e de tudo nos episódios. Foi tudo Aham. também, ai meu Deus, mas como é que bota isso? Não é igual distribuir música. Então, eu meio que comecei esse projeto aqui porque meio que eu tava. É assim, eu trabalho com isso, né, de música, curadoria, desde 2015 eu faço isso. Que massa, cara. Desde 2015. Foi quando o Spotify veio, né, pro Brasil ali, ali Aham. em 14. Aí eu tinha um. Aí, sabe quando você abre o negócio e você vê 1000 músicas, você fala, cara, você põe aqui e tem? Aham. Aí eu tipo, montei playlist com Fresno, com Zimbres, tem um monte de. Com Topos, um monte de banda que meio que marcou ali a minha. Ali, os meus 18 anos, né? 18, 19 anos por aí. Sim. Aí eu fiz essa playlist. Só que daí foi meio que. A playlist foi lá e cresceu e cresceu. Aí, tipo, vinha artistas, tipo, no Facebook, isso, o pessoal vinha lá. Ah, eu achei a sua playlist no Spotify. Põe o meu som lá se você curtir. E eu sempre botava, nenhum problema. Sempre colocava. É. Aí tava lá com mil seguidores, os 2.000, 3.000. Falei, caramba, o bagulho. A plataforma pega e funciona, né? Dá umas. Dá até uma. Tipo, eu já fui em show que eu tipo, vi artista. Ah, eu te conheço, hein? Tipo, de playlist e tal. E eu falei, cara, eu sou famoso. Tipo, sou Que na maneiro. Mint. Só que daí foi em 2020 que eu. E foi, né? A pandemia, eu tinha acabado a faculdade. Uhum. Só que eu não podia exercer, né? Porque tava a pandemia, um monte de Aham. coisa. Eu não ia sair de casa, nem a pau. Sim. Aí eu falei, bom, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Aí eu meio que tornei a indie brasileira um negócio, né? Com aluguel de playlist, um monte de coisa. Eu fazia Sim, isso. sim. Sim, sim. Aí. Aí foi 20, 21, 22, eu trabalhei com isso. Aí foi o ano passado que eu. Assim, esse projeto, né, do podcast, eu tinha 24 episódios. Ali, tipo, que eu tinha feito, só que eu nunca peguei e coloquei pra frente. Só Uhum. foi uma ideia, porque eu tava em 2020, eu meio que ouvia muito podcast, né? Tava em casa ali à toa, eu ouvia muito, tipo, o Sim, dia inteiro. sim. Eu também ouvi bastante. Aí eu falei, bom, eu acho que eu posso ter um também.
Aí eu comecei a escrever, fiz um, mas eu falei, a playlist tá boa aqui, eu não vou mexer com isso agora. Aí foi 20, Uhum. 21, 22. Aí a playlist em si tava meio em queda, né? Uhum. Aí eu, aí eu tava passando por umas paradas meio foda, aí eu precisava meio que ocupar a cabeça. Uhum. Aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer lá o podcast. Aí eu peguei e reduzi, né, os episódios que eu tinha lá feito. Uhum. Aí eu pensei, bom, eu preciso pegar e lançar até o fim do ano. Aí se pegar, dá bom, beleza. Senão. Aí nesse meio termo, o Spotify foi lá e derrubou a minha playlist do Spotify. Foi Nossa, lá, não derrubou a minha playlist. acredito. A playlist tava com 6.100 seguidores, tava. Meu Deus, alguém denunciou. Não, ok, não tem problema com isso. Aí eu pensei, bom, o que eu faço? Ou eu arrumo emprego, ou eu continuo sendo um insistente filho da puta. Aí eu falei, bom, vamos continuar sendo um baita de um insistente. Uhum. Aí eu fiz esses 13 episódios. Aí eu pensei, bom, acho que é legal fazer isso, dá certo. Aí foi em novembro, eu peguei e fiz mais. Eu Uhum. fiz mais 20 não, 15 eu fiz. Uhum. Que saíram até março. Eu pensei, bom, acho que eu vou fazer isso. E eu gosto de vir aqui e ajudar os artistas a contar uma história, sabe? Acho que isso é o legal Sim, disso aqui, de dar voz pra quem quer ser ouvido. com certeza, com certeza. Isso que é o Faz legal. muito bem, faz muito bem. Eu fazia entrevista também Uhum, com o artista. Aí eu fiz com a galera local, sabe? uhum. Que eu sabia que ninguém ia chamar, né? Aí eu fiz entrevista com os artistas locais, assim. Acho que eu fiz uns. Aí eu fiz o quê? No máximo 15 episódios também. E depois não fiz mais porque é coisa demais já que eu faço. Eu não consigo manter mais um podcast também, não. Eu tenho o podcast e os feedback na Groover. Só isso que eu tenho. Então, Sim, é, é o que eu consigo pegar e manter também. é. Que se passar disso aí também, você meio A que. gente não faz nada direito. Exatamente, não vai na É, direito. Que nem exato. a Groover tem dia que o pessoal vai lá e manda o som. E você não tá bom pra ouvir, sabe? Você fala, Claro, depois eu vejo isso, senão eu vou escrever aqui o que eu realmente não tô sentindo ouvindo o som. exatamente. Esse que Você é tem que estar bom importante. para ouvir. Claro. Exatamente. Respeitar o artista, né? Exatamente. Respeitar, porque se não quis escrever de qualquer jeito, a gente tem relatos aí que qualquer um faz, né? Então. Exatamente. Eu tenho a visão dos dois lados, né? Uhum, Porque quando a Groover chegou, eu estava lançando, né? Quando a Groover chegou aqui no Brasil e tal, eu estava lançando minhas coisas. uhum. Então eu fiz muita campanha lá com as minhas músicas antes, e agora eu virei curadora também. E assim, honestamente, para mim é muita gente que faz curadoria com o faz Tem, viu? tudo Tem. mal feito. Tem, viu? Gente que parece que não entende nada de música ou simplesmente, sei Só lá, quer, usa só uns quer, critérios nada a ver. só quer escrever ali só pra ganhar o dinheirinho ali, foda-se. Não é assim. Exatamente, não tá nem aí para Não é artista. assim. Não funciona assim. Eu escrevo ali o que eu tô Exatamente. sentindo. E se o bagulho não tem sentimento, pra mim não funciona. É claro, mas aí, né, tem que ter um embasamento, né? É. Tendo um embasamento, beleza. Eu já ouvi muitos relatos aí. E a Groover te fala que quando eles vieram, né, pro Brasil, eu meio que fiquei um pouco assim. Essa plataforma aí tirando meus clientes, pô, que porra é essa? Só que É daí verdade. depois. Só que aí depois eu entendi, pô, os caras são da hora, eles fazem bagulho sério. Tipo. Eles ajudam a gente a profissionalizar o negócio, Aham. né? Porque
Onde que eu ia, por exemplo, encontrar músicos? Uhum. Como é que eu ia fazer essa ligação entre eu e os músicos, né? A É. Groover fez essa ligação toda para mim. E a Groover foi a única plataforma que não me removeu, né? De curadoria. Então, eu sou muito grato a eles. Eles são, não, eu gosto muito da Groover, assim, Eles são muito legais. só tenho coisa boa a falar. É, e você aí, artista, quer mandar um som pra gente aí, é só mandar, viu? Tamo junto. A gente Exatamente. dá um feedback bem maroto aí pro seu trabalho. A gente te ouve de verdade. Eu acho que eu tô lá há 2 anos já na Groove. Eu tô há pouquíssimo tempo e muito feliz. Acho que eu devo estar Eu com tô desde o final do ano. acho que eu devo estar com uns 500 feedback lá, eu acho, por aí. Ai, coisa boa. Bom demais. São bons demais a Groove. Aí 2021 agora, hein? Vamos retomar aqui. 2021 você Sim, soltou o seu EP, né? isso. Minha lucidez é minha ruína. De onde veio Exato. esse nome, Luma? Andando de ônibus, olhando pra janela. Sério, porque assim, eu já estava com tudo pronto, eu não Aham, sabia, assim, meu Deus, né? Eu não queria dar título de música, aham. eu queria dar um título para o EP e as músicas que fossem outras coisas. E aí, tudo que vinha na minha cabeça eu anotava no celular, assim, vinha Uhum. aquele, pá, tinha várias opções. Infelizmente, eu perdi essa lista de opções. Foda. Nossa, eu fico muito triste com isso, que eu não lembro as outras. Uhum. Mas aí, já pensando assim, né, porque eu trabalhava na cidade vizinha, então eu pegava ônibus todo dia, indo e Aqueles voltando, eu andava fretados muito que. de ônibus. Aham. Não, é um ônibus intermunicipal mesmo, Ah, é a tipo. cidade próxima. Ah, tem uns aqui em São Paulo que você pega, tipo, São Paulo pra Guarulhos. É, tipo região metropolitana, É, entendi. exatamente, Ok. tipo isso. E Uhum. aí eu andava muito de ônibus e tal, pelo menos 2 ônibus, pelo menos 1 hora de ônibus por dia. Uhum. E eu ficava olhando para a janela, pensando, né, ouvindo música e tal. E aí um dia realmente veio. E eu entendo que quem não costuma escrever, quem não tem costume de escrever, seja poesia, seja música, seja qualquer coisa, Uhum. deve achar que é lorota quando a gente fala que o negócio vem como se Deus tivesse soprado no ouvido, mas é desse jeito. Simplesmente, pá, minha lucidez é minha ruína na minha cabeça. Com certeza, né? Tava divagando, né? Sobre Uhum. como que isso tem a ver com realmente, quanto mais lúcido a gente é, mais a gente sofre, porque a gente vê a realidade, né? Vê certas coisas que outras pessoas fecham os olhos e não veem. Então era nesse sentido, né? Eu tava divagando. E aí Aham. veio a frase: minha lucidez é minha ruína. Eu falei, pronto, pronto. É Não, isso. é esse. Não vou trocar. Qualquer outro que vier, fica para outra coisa. Não vou mudar. Foi assim. Legal. E é bem, tipo, assim, né? Não a conheço, né, de si, mas eu acho que, assim, de quem pegar e ver por fora, pegar assim, e falar, pô, ela é tão lúcida que o ruína dela, sabe? Tipo, meio que pensar assim. E é isso mesmo. Uhum. Exatamente isso. Porque, eu não sei, né, se você tem esse sentimento, mas quem de nós que não queria ser um pouquinho mais burro, um pouquinho mais ignorante? É, Eu acho que eu ia ser muito mais feliz. exatamente, porque eu queria ser burro na porta. Nossa, tá. Que, nossa, eu não queria Tô saber de horrível pra nada. caralho. Nossa. Ligar para nada, sabe? Sei. Então, e nessa época também, Uhum. é, a época do EP que eu estava gravando, Uhum. né? Que esse nome eu decidi antes, assim, do lançamento e tal. Uhum. Na época que eu estava gravando, eu também não estava muito bem, sabe? Eu Uhum. estava eu estava indo na psicóloga, mas eu já estava precisando de dar uma controlada melhor na síndrome do pânico, não estava muito bem. Uhum. Então, o nome tem tudo a ver, assim, com a época do lançamento, com as músicas que eu escolhi, com quem eu era. Mas
continua válido para o resto da minha vida. A minha lucidez vai ser sempre a minha ruína. Eu queria muito ser tapada. Queria muito. Eu também queria ser que ia ser mais fácil pra gente lidar com umas coisas ou outras. Exatamente. Infelizmente, a gente sente as coisas e muito mais também. Tipo, a gente sente demais. Com certeza. Aí tem uma faixa que eu achei interessante, foi a Luzes e Cachaça. Sim. De onde veio essa? Eu acho que eu imagino, mas de onde veio essa música? Então, Luz e Cachaça foi uma das músicas que eu fiquei muito apreensiva Uhum, de que analisassem a letra. uhum, Porque eu dei um nome, né? sim. Eu dei um nome, Mister Lightning Boy. Hoje a pessoa, obviamente, sabe que é para ela. Não gostaria que ela soubesse, mas assim, a música era boa demais para eu guardar por causa disso. Assim, Luma, É, provavelmente, não sei se a pessoa vai pegar ouvir esse podcast, então. Ou vai, não sei. eu espero que não, Ah, mas enfim, problema vai. dela. É, mu- Ema. continuando. Aham. É, Luzes e Cachaça foi uma das músicas mais recentes, ela não foi de adolescente nem nada. Uhum. Eu fiz ela mais ou menos na época de Valsa da Adeus, são as duas músicas que não são da adolescência, assim, que eram músicas mais próximas à época da gravação. Uhum. E ela, Luz e Cachaça, é a preferida de 80% do público, assim, a galera gosta demais dela, o pessoal adora ela. E eu fiz um clipe para ela que eu amo, 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 amo de paixão, assim. A música ficou muito bonita, eu fiquei muito feliz quando ela ficou pronta, assim. A primeira vez que eu ouvi ela pronta, eu chorei, assim, Legal. de que eu achei ela de tão bonita que ela ficou, né? Que o Celso, que era o produtor, conseguiu fazer com ela. E Luzes e Cachaça tem a ver, a cachaça tem uma frase, né, na Sim. letra que é Eu Tenho Bebido Saudade, mas cachaça também. E Luzes tem a ver, não sei se você chegou a assistir o clipe, mas essa música foi feita pensando em Juiz de Fora. E a principal avenida lá de Juiz de Fora, que é a Avenida Rio Branco, Uhum. tem uma rua no calçadão, que é o calçadão Alfield. E ela tem um calçadão antigo, então ela tem várias luminárias lindas, assim, sabe? E quando eu fiz a música, tem a ver com aquele lugar ali, entendeu? Então eu não falo necessariamente das luzes na música, mas tem a ver com o ambiente, sabe? É a. É a referência, né? Meio que ali que É a tá. referência, Uma isso. referência ali. Uhum. Aí quando a gente foi fazer o clipe, eu gravei nessa rua. A gente gravou lá, tem na capa, eu tirei foto exatamente no início da rua, Alfield, e aí tem as luzes lá. Então, assim, o que eu mais gosto dessa música é o clipe. O clipe, para mim, foi uma realização de sonho, assim, porque eu fiz um financiamento coletivo para fazer o clipe. Foda. Então, além de financiamento, além de conseguir arrecadar dinheiro para fazer um clipe, né? Porque os outros dois foi assim, né? Na ajuda mesmo. Uhum. Eu arrecadei uma graninha para fazer, porque eu tinha que levar a galera para Juiz de Fora, porque eu não sou lá, não sou de lá, pessoal, a gente aqui é de Ubá. E aí eu fiz camiseta também. Porra. Qual músico que não sonha em fazer camiseta de si mesmo? Então, fiz camiseta de banda, entendeu? Fiz lá, coloquei a capa do Minha Lucidez e Minha Ruína e tudo. Uhum. Então, tem um monte de gente com a minha camiseta por aí. Legal isso. Foi muito especial. E eu ainda consegui sair no estado de Minas. Eu Ó. saí no jornal físico do estado de Minas. Um Então, jornalzinho. assim, essa música Uhum. para mim é extremamente especial. Assim, pode não ser a minha preferida de ouvir, mas em todos os outros quesitos ela é muito especial. É, ela te levou, né, pra algumas coisas. Legal isso. É, exatamente. E você citou, né, de beber saudade e cachaça. Eu lembrei da faixa do
Do Esteban Tavares, que ele tem, né? A É, feira. Eu bebi saudade a semana inteira. cara, me falaram isso depois, Aham. mas eu nunca tive costume de ouvir, Esteban. Então, Uhum. assim, não foi nenhuma referência inconsciente que eu fiz sem Uhum. querer. Não foi. Não, É que mas ficou nessa bom. época que eu fazia, que eu fiz essa música, eu realmente bebia muita cachaça. Hoje em dia eu não aguento mais, não, sabe? Mas era realmente uma coisa minha. Uhum. Mas já me falaram uma vez essa música desse tema, eu fiquei, nossa, deve ter mais gente que acha Uhum. que deve ter a ver, mas não tem. É quando eu fiz aqui a sua pauta, eu ouvi a música e falei, caramba, será que tem uma. É, não tem, por incrível que E pareça, Estevam porque, aqui pra. Eu considero ele tipo o meu maior ídolo na música. E ninguém pode me tirar disso, então. Eu é acho, mesmo? eu achei muito foda, muito foda. Bacana, Eu achei muito bacana. foda. Eu não tenho muito costume de ouvir, assim, conheço relativamente pouco. Uhum. E você citou o financiamento. Vou te falar, é muito foda Uhum. isso, que as pessoas te vão lá e acreditam nela, no seu trabalho. Cara, Isso que é isso foda. muda, isso assim, a pessoa o artista que escolhe fazer financiamento, Uhum. ele tem que estar muito ciente do que ele está fazendo. Porque ou você vai ter uma surpresa muito boa, ou você vai ter vontade de desistir de tudo. É. Porque, né, eu fui com o pé bem no chão, tipo, bem no chão, Uhum. com a expectativa baixíssima, sabendo que poderia não dar em nada. E aí todas as minhas expectativas foram superadas. A galera, teve gente que eu fiquei bobada, assim, do tanto de gente que me ajudou. Tinha uns kits mais caros, né? Uhum. Tipo de patrocínio. Eu fiz um kit patrocínio, caso alguém que tem uma empresa quisesse ajudar. Pô, Uhum. consegui um monte, cara. Eu Caramba, que fiquei da hora. chocada, eu fiquei chocada. Mas foi tipo, financiamento pequeno, era R$ 3.000 só, entendeu? Uhum. Não era, porque já havia até amigos meus pegando para fazer um financiamento do tamanho que a gente é, querendo financiamento de R$ 10.000, vinte mil Uhum. reais. Porra, Peraí, pô. é Peraí. complicado, entendeu? Você pode sonhar alto? Pode. Pode. Não, nenhum problema, mas peraí, pô. Mas isso assusta, isso inclusive assusta quem vai ajudar. Uhum. Porque às vezes a pessoa só pode te dar R$ 10. E ela fica, porra, R$ 10 não é nada, entendeu? Do 10 real pra esse aqui que é os 20 mil, pô, é uma Pois cosca, é. é uma Aí eu cosca. acho que por eu ter colocado 3.000, também ajudou. A Uhum. galera falou: ah, não, vamos ajudar essa menina a conseguir pelo menos 1.000, sabe? Aí eu acho que ajudou também. Mas foi É, muito legal. Foi muito, foda isso. foi muito maçante. E foi em Porque quanto tempo isso? Foi em quanto tempo que você conseguiu esse foram financiamento? 3 meses. Oh, pouquinho tempo. Pouquinho tempo. Foram 3 meses. Uhum. Porque o cara que gravou comigo, ele ia mudar. Tipo, ele ia mudar de cidade, ele ia mudar de Uhum. Juiz de Fora. Que ele é de Juiz de Fora. Uhum. E aí eu entrei numa pira, cara, foram 3 meses para arrecadar dinheiro, fazer as camisetas, entregar. Entregar até passou um pouco, mas oh, foi muito legal, mas eu não sei se eu faria de novo, não. É o trampo de pegar e É enviar um muito monte de trampo. coisa, eu É imagino. muito trampo. Porque Foi às legal, vezes eu mas tenho algo aqui em mente de fazer em algum momento é de tipo fazer uma caneca com o logo da Indie brasileira. Eu pensei em fazer não, aí uma dessa pra vale, porque vender. mexe, né? Sim, daí eu pensei, e esse bagulho story, tipo, tem um monte de pedido. Eu fico nisso, sabe? O que eu faço? Eu vou pedir só, eu vou Tomara fazer que só. estoure, pô. Não, eu vou. Aí, não, aí você tá dando Talvez. mole. Talvez aqui, ó. Esse episódio ele vai sair dia 1º de agosto. Agosto. Se, se lá aqui no. Você vai lá no Insta e tiver uma lojinha com a caneca, você compre uma, por favor.
Ajuda Ajuda nós. o Matheus a conseguir bater essa meta aí de estourar com a caneca. Ajuda nós que o Nubank sabe onde eu moro, pelo amor de Deus. Eu acho muito foda isso de. Dá uma brincar também, é legal. Aí o ano passado você soltou um single, né? Foi o Calmaria, né? Isso. Ano passado eu soltei Calmaria, que é um single meu. Uhum. Lancei como Lumes que Avon, mas também teve uma parceria com a Triarás, bem no, foi muito próximo, tipo, acho que foi Calmaria foi em abril e a música com a Triarás foi em maio, porque eles lançaram a música para Dia das Mães. Sim. Chama Você Vai Entender, é uma música muito fofa. Eu fiz o feat, né? Foi o meu primeiro feat Uhum. e Legal. também foi muito especial. Mas Calmaria eu trabalhei bastante com a Maria, fiz o clipe também, né? Mas aí foi um clipe mais baixo custo, aí ficou muito, muito legal, fiquei feliz com o resultado. E foi a primeira vez que eu gravei uma música que não é minha. Uhum. A composição não é minha, é do Matheus Saretti. Meu Ele xará. fez a música, me mandou e falou que era para mim, que era minha. Uhum. Aí a gente fez, ele que fez tudo, eu só cantei. Eu só Uhum. cantei. E eu gostei muito do resultado, a gente gostou muito do resultado. E aí agora eu peguei as minhas músicas e botei na mão dele para ele fazer o álbum. Nó. Falei com ele, agora se vire e Sim. produza o meu álbum. E a gente está batendo cabeça aqui. Uhum. Vamos ver no que vai dar. É isso. E vai ser coisa boa, certeza. Vai sair. Não, eu fiquei muito feliz com o resultado de Uhum. Calmaria e eu gostei do caminho que a gente seguiu com ela, sabe? Porque ela já Aham. é diferente das músicas do EP. É uma coisa que tem mais a ver comigo hoje. Então, eu Uhum. falei com ele que eu queria seguir aquele estilo e fazer umas coisas mais diferentes. Então, o álbum vai soar muito diferente do que já tem. E é Uhum. exatamente isso que eu quero e ele também. Então, a gente está empolgado, apesar do trampo que é, mas Eu imagino. vamos embora, né? Vamos embora, É, tem que fazer. é nada, vai meio que. É que se fazer sozinho, né? Tem que ralar assim. Exatamente. Tem que Vai dar bater certo. cabeça mesmo. Aí você citou, né, que o final do ano passado você entrou na Groover, né? Como Isso, curadora. isso. Aí isso, você falou que já estava há 2 anos fazendo o Pílulas de Música Brasileira. De Exatamente. onde veio essa ideia de fazer isso? Se dá pra falar que é um quadro, né? Tipo, É um quadro, é um um quadro. quadro. É tipo assim, veio mais ou menos igual a ideia do podcast. Uhum. Porque eu comecei, a pandemia ainda estava pegando. Pandemia, assim, parece um período cambriano, né? E É. teve um boom de criação doida e de tudo, e morreu gente, e nasceu gente, e projeto e tudo. E todo mundo meio biruta. Então, eu consegui tirar uma coisa boa da minha cabeça Aham. birutada da época. O podcast também foi legal, mas as pílulas de música brasileira foi tipo É o que assim, ficou, né? É o que tá aí, né? é o que ficou. Uhum. E assim, mudou muito a minha carreira no geral. Por Uhum. quê? Como é que surgiu? Eu já sabia, eu sempre fui muito ligada em rede social, Uhum. adoro. Já trabalhava com isso, na época da pandemia eu já trabalhava como social media, essas coisas, mesmo que ainda não fosse na área musical. Uhum. Então eu estava sempre ligada no novo. E eu já sabia do potencial do TikTok, eu nunca duvidei. Então eu estava sempre de olho, sempre usando muito e vendo o que as pessoas estavam fazendo que estava dando certo. E aí, e que combinasse comigo também, claro, né? Se fosse para Sim. eu fazer. E aí eu comecei a perceber que tinha muita gente ensinando coisa. Professor ensinando matéria, gente contando história mesmo, né? Uhum. Guerra do não sei o quê, como é que foi a revolução não sei o quê.
E aí eu gostei daquilo, eu vi que combinava comigo, porque eu já tinha feito uns quadrinhos no Instagram que chamava Lumen Sans, que eu falava de vinil. Uhum. Então, eu não queria mais falar de vinil, porque eu falava de vinil quando eu morava com os meus pais, porque tinha os vinis lá, e eu Uhum. passei a morar sozinha, já não tinha, mas eu podia contar a história. Sim. E aí a primeira pílula que eu fiz não foi de música brasileira. Foi quando o Black Keys lançou o Let's Rock, que foi um álbum que eles lançaram depois de 5 anos parados. E eu gosto muito de Black Keys, eu fiquei empolgada e fiz um vídeo falando sobre isso. E gostei. Não deu muito resultado, não, mas eu adorei fazer. Falei, vou continuar. Aí o segundo já foi uma pílula de música brasileira e depois eu não mudei mais o nicho. O segundo eu falei sobre maracatu atômico, né? Porque todo mundo acha que é do Chico Science, mas não é do Chico Science, é do Jorge Maltner, aí tem a gravação de Gilberto Gil. Aí eu falei sobre isso. Aí deu certo. É claro que não viralizou de primeiro, mas assim, eu que não era ninguém no TikTok ainda, aí eu vi visualização aparecendo. Não. Aí eu não parei mais. Aí não parei mais, aí eu comecei a fazer um monte. Aí eu fiz e viralizou. O primeiro que viralizou, ele não existe mais, porque eu apaguei, porque tem uma coisa boa de viralizar, mas também tem a coisa ruim. Teve muito hate, Putz. e aí eu apaguei, que eu tava falando da vida amorosa da Gal Costa. Como ficou soando meio fofoca, Uhum. eu não gostei do feedback. Que Eu não dela. gostei do tipo de pessoa que veio com aquilo, sabe? Eu falei, não vou fazer esse tipo de conteúdo, não. Não vou ficar falando de fofoca, não. Pode atrair gente, mas não atrai gente que eu quero. Perde mim. Não é legal mesmo, não. Mas, tipo, mas aí eu ganhei 20 mil seguidores em 3 dias também. Então, assim, é por isso que as pessoas falam fofoca, é por isso que as pessoas fazem fofoca. Tem lá o lado A e o lado B, né? Traz muita gente, desde que você se sinta bem. Eu não me sinto bem fazendo. Então, aí eu apaguei ele e fui fazendo do jeito que as pessoas conhecem hoje. Aí realmente contando histórias de música, de álbuns, curiosidades e tudo. Nunca mais entrei na fofoca e continuou dando certo mesmo assim. Teve um vídeo do Tom Zé que viralizou demais, que eu coloquei aquela entrevista dele no Jô falando sobre microtonal, né? Falando sobre a toladinha. E aquele vídeo quase bateu 1 milhão de visualizações. Caralho. E aí foi dando tudo muito certo. Aí no final do ano passado, eu vi que eu estava precisando fazer alguma coisa diferente. Uhum. Eu comecei a trabalhar nesse selo musical que eu falei, que é a Vitrola Play. E a Vitrola Play faz curadoria das playlists, né? Uhum. Eles são um selo, mas também tem curadoria de playlist. E aí meu chefe falou assim, Luma, por que que você não pega o seu TikTok e faz curadoria também? Aí o mundo se abriu na minha frente, estrelas brilharam no céu, as trombetas dos anjos cantaram, e eu falei, caramba, é isso. E assim que eu entrei, cara, uma semana depois já tinha conteúdo para fazer as descobertas da semana. Então, um quadro dentro do Pílulas de Música Brasileira. E aí, toda semana agora eu solto vídeo falando sobre os artistas que me mandam músicas dentro do nicho da MPB, do rock psicodélico, dessas coisas que eu disse que eu domino, né? E os artistas estão amando, amando. Eu me aproximei muito de outros músicos. Eu adoro isso. Eu adoro conviver com outros músicos, trocar ideia. Eu gosto que o meu público sejam outros músicos. Então, estou muito feliz com o resultado, assim, tá dando muito certo, graças a Deus. Que bom. E esses dias até você fez uma que tinha o Guilherme Castel. Isso, Cara foda, fiz. meu irmãozaço. Fiz. Ah, é? Que bacana. Irmãozaço, Pois é, o Guilherme me mandou lá do B.
Achei Lado B, incrível o clipe. a música é muito foda, tá maluco. Achei o clipe assim, eu me vi no clipe assim, Uhum, muito. Adorei, adorei. Eu falei com ele no uhum, feedback, eu falei assim, cara, eu me vi nesse clipe. Até o case do violão dele é igual ao meu. uhum. Cara, É, eu, igualzinho. eu troquei uma ideia muito profunda com ele sobre muito pessoal, sabe, sobre essa faixa. Sei. E ele me contou, né, o porquê da faixa, esse monte de coisa. Nossa, tipo, eu passei a meio que gostar mais dela, sabe? Tipo, foi muito. Ah, imagino. Eu imagino um pouco do que ele tenha te falado, assim, eu acho. Aham. Mas tem tipo de ser muito profundo, assim. É uma música muito Bem. legal, eu gostei É muito. muito lado B. Bom demais. E a te falar, eu já pensei em algum momento de fazer, que nem você faz, a gente fazer ali Vídeo? um videozinho, né? E falar as coisas, mas eu tenho muita vergonha, então. Matheus, Muita vergonha. eu tenho. Aconteceram duas coisas também que pode. Aí agora o podcast vai virar uma troca aqui. Aham. É, uma coisa que deu muito certo também depois que eu comecei a fazer descobertas da semana e as pílulas, é que eu comecei a fazer parceria com outros. Não sei que nome que eu dou. Tem um Instagram que chama Eu Quero Falar de Música, Uhum. que eu faço as descobertas da semana para eles também. Uhum. Tipo, de 15 em 15 dias eu faço um exclusivo para eles. E Uhum. eu cheguei a fazer vídeo para Biscoito Fino também, que foi um. Nossa, foi um. Nossa, quando me mandaram o convite, parecia que eu estava no céu, né? Que a Biscoito Fino é uma gravadora sensacional, né? E me mandaram o Uhum. vinil do Chico, Caralho. até aqui do meu lado, para fazer vídeo. Então, assim, é uma coisa que eu não faço as pílulas só para mim. Uhum. Eu também posso fazer para outros e eu faria do indie brasileiro com maior tranquilidade, honra e alegria. Então, se você quiser pensar nisso, A gente pode pensar aí, velho. Interessante, interessante. é uma ideia. Interessante. É que geralmente eu já vi que assim, geralmente o que mandam pra você lá na Groover foi esses dias, tipo, você tinha feito de cinco artistas. Os cinco artistas também tinham me mandado Parecido, música. né? É, eu Isso. sei. São sim, são parecidos. A galera que usa o Groover já é um pouco nichada, né? Uhum. Mas, assim, nada que uma conversa não resolva também, A porque, gente dá uma. Vou dar uma pensada aí. Vamos beleza. ver. Vamos ver se coisa. E Luma, e pro futuro, o que que tem pra nós aí? Novo álbum, você fala que vai tá montando um álbum, Muita né? coisa. Nossa, tem muita, nossa, tem tanta coisa que eu nem sei se eu vou dar conta Assim, disso só não tudo. dá data, porque senão o pessoal vai cobrar Sem depois, velho. datas, sem datas. A única data que eu falo é a data de show que já está marcado, Uhum. né? Olha, estou trabalhando no álbum, sim. Ainda estou vendo se eu vou lançar tudo num álbum ou vou dividir, lançar alguns EPs antes, né? Até para a Uhum. demora não ser muito longa, porque gravação independente demora, porque a gente não tem recursos financeiros, né? E a Então grana é curta. demora mesmo. Talvez eu faça, eu divida em pequenos EPs, né? Estou Uhum. conversando isso com o Matheus. Vai ter música nova. Eu estou atualmente fazendo a Ruína Tour, né? Estou desde o ano passado fazendo a Ruína Tour. Uhum. A gente já foi para algumas cidades. Mês passado, esse mês, né? Não, foi dia 29. Mês passado eu toquei lá no Rio, toquei no Rio pela primeira vez. A gente tocou Você lá tocou na com o Jova, áudio. né? Isso, eu toquei com o Jova. O Jova também já participou aqui, né? Já. E sexta-feira Pois eu vou, é. eu vou gravar com a Lia também. Vou gravar com ela. Ah, é? Que Uhum. massa. Gravar com ela. É, eu toquei com os dois, né? Com o Jova e com a Lia lá no Rio. Foi Uhum. muito bacana. A gente gravou algumas coisas lá. Então vai ter coisa dele e coisa minha do Rio para sair. Isso Ó. daí já está praticamente pronto, então eu posso falar que vai sair, Uhum. né? Vai ter vídeo.
Eu tenho uma session para lançar também, que eu estou editando, Uhum. então é só eu conseguir terminar de editar que vai sair. E, enfim, a Ruína Tour está em curso, que é o mais certo que eu tenho agora, e a gente tem datas marcadas para julho. Amanhã eu vou tocar em Cataguases, que é aqui perto. Amanhã eu vou tocar em Cataguases. E julho nós vamos tocar em Juiz de Fora, aqui em Ubá e em São Paulo. São Paulo. Então, dia 29 de julho, eu vou tocar em São Paulo com o Breno Branches. Breno Também vai ser a minha Lanches. primeira vez tocando em São Paulo. Então, eu Uhum. estou muito empolgada, estou muito feliz. E vai ser a primeira, mas não vai ser a única. Já estou conversando com o Jova da gente marcar para tocar mais em São Paulo também. Então, o mais certo são shows, shows, shows e shows. Vou tentar rodar o máximo possível esse ano, principalmente. Tem que tocar, que é bom, né? Dar uma viajada por aí, né? Dar uma. Ver os amigos de fora. É bom. Ah, eu adoro ver o Uhum. público, mas outras pessoas poderem me conhecer, né? Uhum. Adoro, adoro rodar. O Breno, que eu enchi o saco dele o ano passado pra ele tocar. A São Paulo e finalmente vai tocar, hein? Cara, é muito difícil marcar show. O pessoal fica Uhum. falando, né? Pô, vem tocar aqui, que não sei o quê. Juiz de Fora, que é aqui do lado, que é cheio de conhecido meu, eu passei um aperto para conseguir marcar. É. Em São Paulo, então, dificílimo, E olha que dificílimo. aqui tem casa pra pegar de rodo, né? Mas o foda. Exatamente. Mas assim, não é só você chegar e falar com a casa, pô, deixa eu tocar aí, né? Não é assim, Não é né? assim, não, pô. Peraí, Então, gente. o Breno fez essa gentileza de conseguir essa data pra gente, me dando um lugar muito bacana, que é no Rosa Flamingo. Então, pô, eu e ele, a gente está muito feliz de ter finalmente conseguido essa data. O Breno Estamos os dois que. empolgados. O Breno que foi um dos primeiros a entrar em contato comigo ali em 2016 foi pra É entrar no mesmo? clube. Aham. Que E o maneiro. safado ele me deve um disco dele, o EP é os primeiro EP dele físico. Tá com ele até hoje, ele não me deu, sem vergonha. Não mandou. Amigo é assim mesmo. Também tem uma amiga minha que mora algumas ruas da minha casa que tá me devendo um CD há 2 anos também. Deixa eu ver o que falta aqui da pauta. E futuro show. Acho que falou dos lançamentos, dos shows. Sim. E como que o pessoal te acha aí nas mídias pra seguir, te ouvir, te acompanhar aí? Mandar um oi. Como é que faz, Luma? Então, gente, é só procurar Luma Schiavon em qualquer lugar. É S Luma, normal, um M só, pelo amor de Deus, não sei por que tem gente que coloca dois. Luma Schiavon. Sabe o Luiz Schiavon do RPM? É do mesmo jeito. S-C-H-I Avon, igual da marca. Schiavon, Schiavon. Você pode me achar em qualquer lugar dessa internet, porque eu sou onipresente. Agora, o jeito mais fácil, coloca Lumes Cavão lá no Google, que só tem eu por enquanto. Então lá você vai encontrar tudo: Spotify, Instagram, eu tenho site também, se você quiser saber mais da minha história, que é lumesquiavon.online, tem tudo lá também. E é basicamente isso. Então é isso. Escutem a Luma, sigam ela, mandem os jobs nas plataformas aí pra. Mandem, mandem. E é isso. Obrigadão, viu, Luma, pelo papo. Foi Eu que da hora agradeço. conhecer demais o seu trabalho. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Porque eu já acompanho o indie brasileiro já tem um tempo bom. Ô, louco aí. Aí sou eu que fico com vergonha agora. Parou. É claro, você já falou de um monte de amigo meu, não só no podcast, né? Mas no Instagram, tô sempre ligada. O pessoalzinho aí meio que. Eu já sou uma figurinha meio conhecida aí na cena. E isso é bom, isso é bom. Isso é ótimo. Isso é bom. Então é isso. Obrigadão aí. É nóis.
E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ou seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe o seu like e a sua avaliação sobre o episódio. Até a próxima semana e tchau.